Gurizada, o negócio é o seguinte, quero conversar com vocês neste vídeo sobre Matias Villasanti, o paraguaio que foi um dos melhores e mais regulares jogadores do Grêmio nos últimos anos, mas que afunda no esquema tático do técnico Gustavo Quinteiros e que tem sondagem de um outro clube do futebol brasileiro. Villasanti que se tornou inclusive reserva na seleção do Paraguai, onde era titular absoluto. O meu vídeo tem a força da KTO, kto.bet.br. Te registra lá através do link que eu coloquei no primeiro comentário deste meu vídeo. Vai de boas, joga na responsa, com juízo, com cautela. O site da KTO é proibido para menores de 18 anos. E tem um clássico sul-americano pra gente palpitar hoje na KTO. Uruguai e Argentina, jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. No final do vídeo eu coloco a minha projeção e o meu palpite na kto.bet.br. Não esquece o link para tu te registrar lá. Tem que ter mais de 18 anos, tem que ter responsabilidade. Vai de boas, o link está no primeiro comentário deste meu vídeo. Em nome de KTO, eu rodo a vinheta. E a seguir, Villasanti, que sucumbe no esquema tático de Quinteiros. Há outros jogadores do elenco do Grêmio que também não conseguem se afirmar no esquema de Gustavo Quinteiros. Acontece que alguns destes outros jogadores já demonstraram em tempos recentes grande irregularidade. O caso mais claro, Franco Cristaldo, que foi praticamente esquecido por Quinteiros nesta reta final de Campeonato Gaúcho. Mas o Pavon também não dá boa resposta, outro jogador irregular. E observem, o colombiano Monsalve, grande contratação no ano passado, também está sucumbindo no esquema tático do novo treinador gremista. Mas o foco neste vídeo, gurizada, é aquele jogador que foi nestes últimos anos o termômetro do time gremista. Funcionou assim com o Renato. Quando ele não se sobressaía, o time todo encarava dificuldades. Quando ele conseguia jogar bem, conseguia puxar o time do Grêmio, porque é um jogador que tem muita qualidade. Eu estou falando do paraguaio Matias Villasanti, que completou 28 anos no mês de janeiro e que tornou-se nos últimos tempos apenas um reserva, de titular absoluto para um reserva na seleção do Paraguai, que ontem, por exemplo, venceu o Chile em Asunción. O Villasanti foi entrar depois dos 40 minutos do segundo tempo. O time do técnico argentino Gustavo Alfaro se encaminha bem para ir para a Copa do Mundo do próximo ano e o Villasanti passou a ser, pelo menos nas últimas partidas, um reserva, entra nos jogos, como entrou ontem depois dos 40 minutos da segunda etapa no lugar do Almiron. O Villasanti sempre foi uma referência do meio-campo do Grêmio, um jogador que marca e marca bem e um jogador que sabe colocar o pé na área. O Villasanti, por exemplo, tem 2 gols anotados em clássicos grenais, isso à época de Renato como treinador. E outros gols importantes. Ele tem esta qualidade como segundo homem do meio-campo de colocar o pé na área. Tanto é que o Palmeiras cogitou realizar uma proposta, chegou a conversar com o Grêmio, aliás, cogitou não, fez uma proposta, mas muito abaixo do valor do jogador. O Grêmio está pedindo na casa de 15 milhões de euros. O Grêmio tem 80% dos direitos do Villasanti, sabe que dificilmente algum clube nacional chegará neste valor. Trata-se de um jogador que já tem 28 anos. É uma idade que não há mais revenda para os grandes centros do futebol europeu, por exemplo. Então, o Palmeiras ofereceu 8 e pouco, a possibilidade de colocar algum jogador na negociação, o Grêmio pediu 15, e agora o Atlético Mineiro também andou sondando e o Grêmio reiterou a pedida de 15 milhões de euros. Dificilmente o Grêmio pega este valor no Villasanti, talvez algo em torno de 10, 12 milhões, e eu acho que a partir de 12 já dá para negociar. Por quê? Porque se o Grêmio vai apostar e vai sustentar o projeto de Gustavo Quinteiros, com o Villasanti no time de Quinteiros nesse esquema, o paraguaio tornou-se apenas um coadjuvante. Porque o Quinteiros insiste, já era assim a época de Vélez, num esquema de jogo ortodoxo, onde os zagueiros e laterais viram protagonistas em lançamentos em profundidade para os extremos. Christian Oliveira na direita, Amuso na esquerda, ou Aravena na esquerda, eventualmente o Monsalve.
O Quinteiros foi para um Grenal decisivo no estádio Beira-Rio, onde o Grêmio precisava vencer por pelo menos 2 gols de diferença e montou o seu Grêmio sem armador. Ah, mas o Edenilson não é apenas um volante. O Edenilson é um condutor de bola. Ele não é um armador, a exemplo de Cristaldo, que realmente não faz bons jogos no Grêmio neste ano, como no ano passado também já havia afundado. E Monsalve, este sim, no ano passado jogou um bom futebol e neste ano, no esquema do Gustavo Quinteiros, afundou. E o Villasanti também está sucumbindo. Talvez a vontade que ele tenha tido de ir para o Palmeiras, que foi manifestada através do seu empresário, o esteja prejudicando, o esteja afetando. Mas eu acho que a leitura muito mais está no esquema tático de Gustavo Quinteiros. O Quinteiros está matando o bom futebol do Villasanti. O Quinteiros não usa os seus meias com a relevância que eles têm que ter num time de futebol. Bom, é o esquema dele. Agora ele vai ter uma parada para a data FIFA, para trabalhar. 10 dias, poderiam ser 13. Ele fez a opção de ter 10 dias até uma sequência dura no Campeonato Brasileiro e leve na Copa Sul-Americana, onde ele precisará dar resposta. Nesse esquema de jogo, vender o Villasanti por 12 milhões de euros, por exemplo, é um bom negócio para o Grêmio. Que se coloque ali um outro jogador, que se jogue com Dodi, Camilo e Cuejar, porque o Villasanti, como eu disse, tornou-se apenas um coadjuvante. Não está funcionando e não está conseguindo render tudo aquilo que sabe, tudo aquilo que pode neste esquema tático de ligação direta do abuso da jogada em profundidade, da bola saindo de trás, passando por cima dos meias e indo direto para os atacantes. Portanto, se o Atlético Mineiro vier com uma proposta robusta, 12, 13 milhões de euros, se chegar a 14, 15, melhor ainda, trata-se de um grande negócio para o Grêmio, desde que a direção tenha convicção no trabalho de Quinteiros. Eu não imagino que o Grêmio tenha um dirigente com coragem e com conhecimento para chegar com o Quinteiros e falar assim: Quinteiros, esse teu esquema está matando os nossos meias. Seja o meia mais defensivo como o Villasanti ou o mais ofensivo como, por exemplo, o Monsalve. Não vejo que nem o Guto Peixoto, nem o Alexandre Rossato, que estão no futebol, e muito menos o presidente Alberto Guerra, distante dos assuntos mais relevantes do Grêmio, tenham capacidade, tenham conhecimento e até mais do que isso, tenham vontade de realizar esse tipo de conversa com o treinador Gustavo Quinteiros. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. E agora o palpite na kto.bet.br para Uruguai e Argentina. Jogaço clássico, hoje 8h30 da noite, no Estádio Centenário em Montevidéu. Uruguai, a vitória está pagando 2,60, o empate está pagando 2,90, a Argentina sem Messi, machucado, não enfrenta o Brasil também na próxima terça-feira, está pagando 13,20. Eu lembro a todos vocês que no primeiro turno das eliminatórias, lá na Argentina, o Uruguai venceu a Argentina por 2-0. Eu estou cravando a vitória do Uruguai. Vitória do Uruguai por 1-0 está pagando 6,10. Vitória do Uruguai por 2-1 está pagando 10. E vitória do Uruguai por 2-0 está pagando 10. Dá para cercar aí, escolher 2 desses resultados aí. Eu iria de Uruguai 1-0, tá? E talvez um segundo palpite, Uruguai 2-0. Eu iria nesse palpite, mas eu vou cravar na vitória do Uruguai. Eu vou lá para brincar, é com 5, 10, 15, 20 pilinha, para me divertir. E essa tem que ser a sua razão de estar na kto.bet.br. Te registra lá no link que está fixado no primeiro comentário, site para maiores de 18 anos. Vai, um abraço, gurizada.